Pode sim. Bom dia. Vamos ler a Bíblia, gente. Hoje nós vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 2 e capítulo 3, porque estamos atrasados. Vamos lá. Depois disso, Davi perguntou ao Senhor. Esse sempre é o segredo da vida de Davi. Consultar o Senhor, perguntar ao Senhor. Devo voltar para alguma das cidades de Judá? Sim, respondeu o Senhor. Então Davi perguntou, para que cidade devo ir? Olha que lindo. Deus falou assim, você pode voltar. Ah, tá bom já, né? Então vou voltar para onde eu quero. Não, Davi, ele quer detalhes. Senhor, mas para onde o Senhor quer que eu vou? Aí o Senhor vai dizer, para Hebrom, disse o Senhor. Então Davi partiu com suas duas esposas, Ainoã de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal, do Carmelo, e também os homens que o acompanhavam e suas famílias. Eles se estabeleceram nos povoados vizinhos a Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi, rei do povo de Judá. Quando Davi soube que os moradores de Jabe de Gileade haviam sepultado Saul, enviou-lhes a seguinte mensagem: que o Senhor abençoe por terem sido tão fiéis a Saul, seu senhor, e lhe terem dado um sepultamento digno. Que em troca o Senhor seja fiel a vocês e os recompense com sua bondade. E eu também os recompensarei pelo que fizeram. Agora que Saul está morto, peço que continue a ser fortes e corajosos, e saiba que o povo de Judá me ungiu para ser seu novo rei. Isbosete é proclamado rei de Israel. Contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, já havia levado Isbosete, filho de Saul, para Manaim. Ali proclamou Isbosete rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim, e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos e meio. Então, toda essa espera, mesmo depois da morte de Saul, ainda Davi espera o tempo oportuno, né? Vamos continuar. Guerra entre Israel e Judá. Certo dia, Abner, filho de Ner, conduziu as tropas de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, para Gibeon. Ao mesmo tempo, Joabe, filho de Zeruia, saiu com as tropas de Davi e foi ao encontro deles na represa de Gibeon, onde os dois exércitos ficaram frente a frente, posicionando-se em lados opostos à represa. Então Abner disse a Joabe, proponho que alguns de nossos guerreiros lutem em confronto direto diante de nós. Está bem, respondeu Joabe. Então foram escolhidos 12 soldados de Benjamim para representar Davi. Cada um agarrou seu adversário pela cabeça e cravou a espada um no lado do outro, e todos morreram juntos. Por isso, desde então, esse lugar em Gibeon é conhecido como Eucate Azurim. Seguiu-se nesse dia uma violenta batalha na qual Abner e os homens de Israel foram derrotados pelos soldados de Davi. Então, o povo, da própria família de Israel, um lutando contra o outro. Pai do Senhor, Nayara, tudo bem? Vamos continuar a ler. Agora nós vamos falar sobre a morte de Azael. Capítulo 2 de segundo livro de Samuel, capítulo 18 agora. Joabe, Abisai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, participaram da batalha nesse dia. Azael, que era rápido como uma gazela, começou a perseguir Abner. Continuou decididamente em seu encalço, sem perdê-lo de vista. Quando Abner olhou para trás e viu que ele se aproximava, perguntou, é você, Azael? Sou eu mesmo, respondeu ele. Saia do meu encalço, disse Abner. Enfrente um dos soldados mais jovens e tome suas armas. Mas Azael continuou a persegui-lo. Mais uma vez, Abner o advertiu, pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como poderia encarar seu irmão Joabe? Azael, porém, se recusou a dar meia volta e Abner lhe cravou no estômago a parte de trás da lança que saiu pelas costas. Azael caiu morto no chão e todos que passavam por ali paravam ao ver Azael caído e morto.
Então Joabe e Abisai saíram em perseguição a Abner. O sol estava se pondo quando chegaram ao monte Amá, perto de Gia, no caminho para o deserto de Gibeon. Os soldados de Abner da tribo de Benjamim se reuniram no alto do monte para resistir ao ataque. Então Abner gritou para Joabe: será que não há como evitar matarmos uns aos outros? Não vê que isso só resultará em amargura? Quando você vai ordenar que seus homens parem de perseguir seus irmãos israelitas? Joabe respondeu: só Deus sabe o que teria acontecido se você não tivesse falado, pois se fosse preciso, nós os teríamos perseguido a noite toda. Então Joabe tocou a trombeta e seus homens pararam de perseguir os soldados de Israel e a batalha cessou. Durante toda aquela noite, Abner e seus homens recuaram pelo vale do Jordão, atravessaram o rio, marcharam a manhã inteira e só pararam quando chegaram a Manaim. Enquanto isso, Joabe e seus homens também voltaram da perseguição a Abner. Quando Joabe fez a contagem, viu que faltavam apenas 19 homens, além de Azael. Os soldados de Davi, por sua vez, haviam matado 360 homens da tribo de Benjamim e dos demais soldados de Abner. Joabe e seus homens levaram o corpo de Azael para Belém e o sepultaram no túmulo de seu pai. Então caminharam a noite toda e chegaram a Hebrom ao amanhecer. Agora nós vamos ler o capítulo 3, de segundo livro de Samuel. Vai dizer: assim começou uma longa guerra entre a família de Saul e a família de Davi. Com o tempo, Davi se fortaleceu cada vez mais e a família de Saul foi se enfraquecendo. Os filhos de Davi nascidos em Hebrom. Estes são os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. O mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo era Daniel, filho de Abigail, a viúva de Nabal do Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gessur. O quarto era Adonias, filho de Agite. O quinto era Cefatias, filho de Abital. O sexto era Itreão, filho de Eglá, esposa de Davi. Todos esses filhos de Davi nasceram em Hebrom. Abner une forças com Davi. Enquanto continuava a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner se tornou um líder cada vez mais influente entre a família de Saul. Um dia, Isbosete, filho de Saul, acusou a Abner de ter relações com uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa, filha de Aiá. Abner ficou furioso com as palavras de Isbosete. Por acaso sou um cão de Judá para ser tratado dessa maneira? Gritou ele. Depois de tudo que fiz por seu pai Saul e pela família e os amigos dele, ao não entregar você a Davi, minha recompensa é ser acusado por causa dessa mulher. Que Deus me castigue severamente se eu não fizer por Davi tudo que o Senhor prometeu a ele. Tomarei o reino da família de Saul e o entregarei a Davi. Estabelecerei o trono de Davi tanto sobre Israel como sobre Judá, desde Dan ao norte até Berseba ao sul. Isbosete não se atreveu a dizer nem mais uma palavra, pois teve medo do que Abner poderia fazer. Então Abner enviou mensageiros para dizer a Davi: afinal, a quem pertence essa terra? Faça um acordo comigo e eu o ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, respondeu Davi, mas só farei acordo com você se quando vier para cá trouxer de volta minha esposa Mical, filha de Saul. Davi enviou a seguinte mensagem a Isbosete, filho de Saul: devolva minha esposa Mical, pois eu conquistei o direito de me casar com ela com os prepúcios de 100 filisteus. Então Isbosete mandou tirar Mical de seu marido Palti, filho de Laís. Palti a seguiu até Baurim, chorando ao longo de todo o caminho, até que Abner lhe disse: volte para casa, e ele voltou. Abner reuniu as autoridades de Israel e lhes disse: faz algum tempo que vocês querem declarar Davi seu rei. Chegou a hora de agir, pois o Senhor disse: escolhi meu servo Davi para livrar meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner também falou com os homens de Benjamim, depois que foi a Hebrom, para dizer a Davi que todo o povo de Israel e de Benjamim tinha concordado em apoiá-lo. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, chegou a Hebrom, Davi os recebeu com um grande banquete. Então Abner disse a Davi: deixe que eu vá e convoque uma reunião de todo Israel para apoiar meu senhor o rei. Farão uma aliança com o Senhor para que reine sobre eles, e o Senhor governará sobre tudo que seu coração desejar. Davi se despediu dele e Abner partiu em paz. Abner é assassinado por Joabe.
Contudo, logo depois que Davi despediu Abner em paz, Joabe e alguns dos soldados de Davi retornaram de um ataque, trazendo muitos despojos. Quando Joabe chegou, foi informado de que Abner, filho de Ner, tinha acabado de visitar o rei, que o havia despedido em paz. Joabe foi até o rei e perguntou: o que foi que o Senhor fez? Por que deixou Abner escapar? O Senhor conhece muito bem Abner, filho de Ner. Sabe que ele veio espioná-lo e descobrir tudo que o Senhor anda fazendo. Então Joabe saiu da presença de Davi e o enviou um mensageiro para alcançar Abner. Eles o encontraram perto do poço de Sirá e o trouxeram de volta sem que Davi soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou para um lado, junto do portão da cidade, como se fosse falar com ele em particular. Então apunhalou-o no estômago e o matou para vingar a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi soube o que havia acontecido, declarou: juro pelo Senhor, que eu e meu reino somos para sempre inocentes desse crime contra Abner, filho de Ner. Que essa culpa permaneça sobre Joabe e sua família, e que em todas as gerações da família de Joabe nunca falte um homem que tenha fluxo ou lepra, que use moletas, que morra pela espada, ou que tenha de mendigar o alimento. Assim Joabe e seu irmão Abisai assassinaram a Abner, pois ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Davi lamenta a morte de Abner. Então Davi disse a Joabe e a todos que estavam com ele: rasguem suas roupas e vistam pano de saco, lamentem a morte de Abner. E o próprio rei seguiu o cortejo fúnebre. Sepultaram Abner em Hebrom e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo, e todo o povo lamentou com ele. Então o rei entoou esta canção fúnebre: acaso Abner devia morrer como um vilão? Suas mãos não estavam atadas, nem seus pés acorrentados. Não Você foi assassinado, vítima de uma trama perversa. Todo o povo lamentou uma vez mais por Abner. Davi tinha se recusado a comer no dia do funeral e todos insistiram para que ele se alimentasse, mas ele havia feito um voto: que Deus me castigue severamente se eu comer alguma coisa antes do pôr do sol. Seu voto agradou muito o povo, de fato, aprovavam tudo o que o rei fazia. Assim, todos em Judá e Israel entenderam que Davi não era responsável pelo assassinato de Abner, filho de Ner. Então o rei disse a seus oficiais: não percebe que um grande comandante caiu hoje em Israel? E embora eu seja o rei ungido, e esses dois filhos de Zeruia, Joabe e Abisai, são fortes demais para que eu os controle. Que o Senhor retribua a esses homens maus por sua maldade. Então nós vamos ver aqui esses 2 capítulos, o povo lutando um contra o outro, né? A palavra do Senhor diz que um reino dividido ele não subsistirá. Então só houve mortes, traumas, tristezas, né? Então assim é quando nós não nos unimos. A paz do seu irmão Edinho, tudo bem? Bom dia. Oi, Glau, Deus te abençoe. Gente, nós precisamos da presença de Deus, né? No começo do capítulo 2, nós vamos ver que Davi consultou o Senhor, perguntou: Deus, eu devo voltar, né, para a cidade de Judá? Deve. Tá, Senhor, mas qual cidade? Nós devemos perguntar tudo ao Senhor, perguntar todas as coisas: Senhor, para onde eu vou, como que vai ser, que casa eu vou morar, onde eu vou ir, onde eu vou estudar, devo não estudar, é tempo de eu sair desse trabalho, é tempo de eu... Tudo, nós devemos perguntar ao Senhor para que não aconteçam as coisas como aconteceu, mortes, tristezas, mas que nessa manhã nós possamos nos alinhar ao coração de Deus, por mais que às vezes nem seja a nossa vontade, mas vamos fazer a vontade de Deus na nossa vida. Vamos orar? Abba, Pai, nós queremos aprender com Davi, Senhor, que perguntou ao Senhor, que pediu detalhes. Tudo que nós vamos fazer, Senhor, nós queremos pedir detalhes, como criar os nossos filhos, se devemos nesse momento chamar a atenção deles, ser mais rígido ou não, se temos que abraçar tudo isso, Senhor. Eu sei que o Senhor quer nos ensinar como pais, que o Senhor quer nos ensinar a sermos boas esposas, que o Senhor quer nos ensinar, Senhor, a cuidarmos uns dos outros. Desperta-nos e nós queremos consultar todas essas coisas a Ti. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos feito. Nós queremos, Senhor, Te seguir, estar ligado, Senhor. Venha o seu reino e faça a sua vontade. O que o seu reino quiser, da forma que o Senhor quiser, a sua vontade nós queremos cumprir. Nós declaramos isso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Ouça o Senhor. Deus já falou comigo, Ju, que é para eu ir. Continue perguntando cada detalhe, cada passo.
porque assim o Senhor vai firmando, né, os nossos passos. Deus abençoe você e sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente volta. Leia a Bíblia. Deus te abençoe.